Vem e segue-me, 14 a 20 de setembro, terceiro Nef 8 a 11. Levantai-vos e aproximai-vos de mim. Em terceiro Nef 8, 11, as pessoas ouvem a voz de Deus que falava com elas. Enquanto lemos os capítulos, preste atenção a que a voz dele nos fala. Ele diz assim: Eis que sou Jesus Cristo, cuja vinda ao mundo foi testificada pelos profetas. Com essas palavras, o Senhor se apresentou, cumprindo mais de 600 anos de profecia do livro de Mórmon. Todos haviam falado dele, sonhado com ele e orado por sua vinda, e ali estava ele pessoalmente. Que dia glorioso! Enfim, chegara o Deus que transforma todas as noites escuras em manhãs radiantes. No dia em que Jesus foi crucificado, no momento em que ele entregou seu espírito, muitas coisas aconteceram. Em Mateus 27, 50 e 54, relatam a parte dos acontecimentos. Vejamos. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Tempestades, terremotos, incêndios, furacões e cataclismo atestam a crucificação de Jesus Cristo em regiões distantes. Muitas pessoas foram mortas, trevas cobriram a terra por 3 dias. Os sobreviventes lamentaram grandemente seu destino. Em terceiro Nef 8, 5, 10, podemos ver quão grande mais acontecimentos. Veja só. E aconteceu que no 34º ano, no primeiro mês, no 4º dia do mês, levantou-se uma grande tormenta, como nunca antes havia sido vista em toda a terra. E houve também uma grande e terrível tempestade. E houve terríveis trovões que sacudiram toda a terra, como se ela fosse rachar-se ao meio. E houve relâmpagos tão resplandecentes, como nunca vistos em toda a terra. E a cidade de Zaraenla incendiou-se. E a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar, e seus habitantes afogaram-se. E a terra cobriu a cidade de Moronia, de modo que em lugar da cidade apareceu uma grande montanha. E houve uma grande e terrível destruição na terra do sul. Mas eis que houve uma destruição muito maior e terrível na terra do norte. Pois que toda a face da terra foi mudada por causa das tempestades, dos trovões, relâmpagos e violentos terremotos de toda a terra. E romperam-se os caminhos, desviaram-se as estradas, e lugares planos tornaram-se acidentados, e muitas grandes cidades foram inundadas, foram tragadas, e muitas incendiaram, e muitas foram sacudidas até que seus edifícios ruíram e seus habitantes foram mortos. E os lugares ficaram devastados. E algumas cidades permaneceram, mas sofreram grandes danos e muitos de seus habitantes foram mortos. E houve alguns que foram levados pelos furacões. E onde foram parar, ninguém sabe. Sabe-se apenas que foram levados. E assim, a face de toda a terra ficou desfigurada, em virtude das tempestades e trovões e relâmpagos e tremores de terra. Pois, de tão grande espanto do povo, que todos cessaram de lamentar-se e gemer pela perda de seus parentes que haviam perecido. Portanto, houve silêncio em toda a terra pelo espaço de muitas horas. E aconteceu que novamente o povo ouviu uma voz.
e todo o povo ouviu e deu testemunho dela. Em 3 Neto 10, 4, 7, podemos ver o que ela diz. Vamos ver essa escritura? Vamos lá. Ó povo destas grandes cidades que caíram, que sois descendentes de Jacó, sim, que sois da casa de Israel. Quantas vezes vos ajuntei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas e alimentei-vos. E novamente, quantas vezes vos quis ajuntar como a galinha ajunta seus pintos sob as asas. Sim, ó povo da casa de Israel que haveis caído. Sim, ó povo da casa de Israel, vós que habitais em Jerusalém, assim como vós que haveis caído. Sim, quantas vezes quis ajuntar-vos como a galinha ajunta os seus pintos, e não quisestes. Ó vós, casa de Israel a quem poupei, quantas vezes vos ajuntarei como a galinha ajunta seus pintos sob as asas, se vos arrependerdes e voltardes a mim, com firme propósito de coração. Mas se não o fizerdes, ó casa de Israel, os lugares de vossas moradas ficarão desolados até a época em que se cumpra o convênio que fiz com vossos pais. Estes acontecimentos, ou seja, as tempestades e trevas, foram sinais para que as pessoas distantes soubessem que neste momento Jesus havia morrido na cruz. Profecia desde 600 anos antes já havia sido profetizado por Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele fez tudo isso para expiar os pecados do mundo. E é bom saber que se eu me arrepender, o Salvador vai me acolher, proteger e curar. Embora o Salvador tenha declarado a terrível destruição, foi uma consequência do pecado do povo. Ele prometeu curar aqueles que se chegassem a ele e se arrependessem. Por pior que tenha sido o pecado, testifico que o Salvador pode perdoar nossos pecados. E Ele está ansioso por fazê-lo. Posso aprender, ouvir e entender a voz de Deus. Jesus Cristo nos convida a ganhar um testemunho pessoal dele. Cerca de 2.500 pessoas estavam reunidas em abundância quando Jesus Cristo apareceu. Apesar do grande número de pessoas, o Salvador fez um convite para que um por um tocasse nas marcas de suas mãos e de seus pés, para que todos certificassem que ele é realmente o Cristo ressuscitado. Algum de vocês, ou em sua vida, que seja impuro ou indigno, quando se livrar disso, essa será uma dádiva para o Salvador. Algum hábito, ou seja, algum bom hábito ou qualidade que esteja faltando em sua vida? Quando adotar isto e fazer com que se torne parte de seu caráter, estará dando uma dádiva ao Senhor. Este foi, de fato, um dia maravilhoso. Sendo assim, estarei deixando aqui um link de um filme que conta a história do nascimento, morte e aparição de Jesus Cristo nas Américas, depois de sua ressurreição. Nome deste filme, Os Testamentos de um Rebanho e um Pastor, e é dublado em HD. Não deixe de assistir este filme, ele é muito bom e emocionante. Assim termino minhas palavras no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.